Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em uma das forças mais invisíveis e ao mesmo tempo mais poderosas que moldam a nossa vida: o poder político. A primeira pergunta, a mais fundamental de todas. O que é, afinal, o poder? É uma força que a gente sente todo dia, mas que é bem difícil de definir, né? No fundo, é a capacidade de fazer com que os outros ajam de uma certa maneira, mesmo que seja contra a vontade deles. E a pergunta que vem logo em seguida é talvez ainda mais intrigante. Por que é que a gente obedece? É por medo? É por respeito? Ou tem alguma coisa mais profunda aí? É um mistério que acompanha a humanidade desde as primeiras sociedades. Felizmente, tem uma disciplina inteirinha dedicada a desvendar essas questões, a ciência política. É ela que nos dá as ferramentas para analisar de um jeito bem sistemático como o poder funciona na prática, como os governos atuam e como as decisões são tomadas na sociedade. Então, vamos lá. A grande questão que dividiu pensadores por séculos é exatamente essa: o poder se resume à força bruta ou ele precisa de algo a mais para se sustentar no tempo? Aqui a gente consegue ver esse debate bem resumido. De um lado, a gente tem o poder visto como força, que é baseado na coerção, na violência, a obediência vem pelo medo. Já do outro lado, tem a ideia do poder como legitimidade. Aí a coisa é diferente. A base é a aceitação, a crença. A obediência vem do consentimento. E alguns pensadores, como Karl Lowenstein, levavam essa ideia da força bem a sério. Ele viu o poder como uma coisa perigosa, quase mística. Essa frase dele é muito forte. Para ele, o poder tem um caráter demoníaco, por causa da sua tendência natural de abusar, de sair do controle. Era algo que precisava ser contido de qualquer jeito. Ok, mas se o poder tem esse lado, digamos, demoníaco, como dizia o Lowenstein, será que a força bruta sozinha se sustenta? Um governo baseado só no medo consegue mesmo durar? A história parece mostrar que não. A força pura, por si só, é instável, é cara e, no fim das contas, é bem ineficiente. E é exatamente aqui que o sociólogo Max Weber entra com uma resposta genial. Ele introduz um conceito fundamental: a legitimidade. É a crença coletiva de que um governo, um governante, tem o direito de comandar. É como se fosse um ingrediente secreto que transforma o poder bruto em autoridade, uma autoridade que é aceita. E olha que legal como o Weber dividiu essa autoridade em três fontes. Primeiro, tem a autoridade tradicional, que é baseada no costume, naquele sempre foi assim, sabe? Pensa numa monarquia. Depois vem a carismática, que nasce da fé nas qualidades excepcionais de um líder, tipo um herói revolucionário. E por fim, a racional legal, que é onde a gente obedece não a uma pessoa, mas às regras, às leis. E é essa última que é a base das democracias modernas. E isso tudo nos leva naturalmente à grande invenção da humanidade para tentar organizar e conter esse poder todo: o Estado. Exato, a grande resposta encontrada foi essa: o Estado. Uma invenção feita para centralizar o poder, para torná-lo previsível e, idealmente, justo. É o que a gente chama de institucionalização do poder. Em vez de estar nas mãos de uma pessoa só, ele passa a pertencer a uma estrutura. E aqui a gente tem de novo a definição clássica do Max Weber, que é perfeita. O Estado é quem tem o monopólio do uso legítimo da força. O que isso significa? Que dentro de um território, só o Estado pode usar a força física de acordo com a lei, por meio da polícia, por exemplo. Isso transforma o que seria uma violência caótica numa coerção organizada e previsível. Certo. Mas se a gente vai criar um Estado para conter o poder, qual seria o melhor projeto para ele? Essa pergunta deu origem a um dos maiores debates de toda a filosofia política: a ideia do contrato social. Isso nos leva a três pensadores brilhantes que deram respostas muito, mas muito diferentes para essa questão. A gente está falando dos gigantes Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E esse quadro é simplesmente espetacular para a gente entender as diferenças. Vamos lá. Para Hobbes, a vida sem um Estado é um caos, uma guerra de todos contra todos. Então o contrato social dele é: a gente abre mão da liberdade em troca de segurança, sob o comando de um soberano absoluto, o Leviatã. Já o John Locke é mais otimista. Ele acredita que a gente tem direitos naturais e o Estado existe só para proteger esses direitos: vida, liberdade e propriedade. O governo tem que ser limitado. E por fim, o Jean-Jacques Rousseau. Para ele, o ser humano é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe.
Então, o estado ideal é uma democracia direta, onde o povo expressa a vontade geral e recupera a liberdade ao obedecer às leis que ele mesmo criou. 3 visões de mundo bem diferentes, né? Mas ok, isso pode parecer uma discussão muito teórica, muito antiga, porque isso tudo importa hoje. A resposta é simples, porque as ideias de Hobbes, de Locke e de Rousseau são, na verdade, o sistema operacional do nosso mundo político até hoje. O debate sobre segurança versus liberdade, sobre os limites do governo, sobre direitos individuais, tudo isso ecoa o que esses pensadores discutiram e influencia desde as constituições dos países até os debates que a gente vê na TV. Por isso que entender ciência política não é só um exercício acadêmico, sabe? É uma ferramenta super prática. Ela nos dá a capacidade de olhar para o mundo e analisar criticamente as coisas. Ajuda a gente a entender os freios e contrapesos da democracia, a desenhar políticas melhores, a prever tendências. No fim, é sobre entender como as decisões que afetam todo mundo são tomadas. No fim das contas, ela nos dá a estrutura para entender, bom, praticamente tudo. Desde o que acontece numa eleição municipal até as razões de um conflito internacional. As coisas deixam de ser só um monte de fatos jogados e passam a ter uma lógica, uma conexão. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é talvez a mais importante de todas. Se o poder do Estado, em última análise, vem do povo, qual é a nossa responsabilidade em moldar a forma como esse poder é usado? É uma pergunta que fica para todo mundo pensar. Muito obrigado por acompanhar esta análise.